Fala pessoal do Take 7, estamos começando aí mais um episódio da nossa saga, nossa trilha por esse mundo, o mundo dos seriados. Hoje, como vocês vão perceber aqui, estou com um cara aí que é o cara, Hugo Gabriel Feitosa, que é, além de tantos e tantos cargos, tantas e tantas funções, é meu amigo Hugo Feitosa. Valeu, cara, por estar aqui hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade à série e seus fãs, que é uma tag que a gente está lançando no nosso canal Take 7. Se você ainda não assistiu essa saga, entra nos vídeos anteriores que você vai encontrar muita coisa boa lá também. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre uma série que o Hugo de fato é fã. Ele acompanhou a série do começo ao fim. Ele tem um conhecimento bem mais amplo do que eu, que não assisti a série, Hugo, tão bem quanto você ainda. Tá perdendo. Espero que eu saia daqui com uma posição completamente diferente. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma série que chama-se One Tree Hill. Ou, uma tradução ridícula em português, Lances da Vida. Lances da Vida. Porque eu não sei, né, até hoje. On Tree Hill. On Tree Hill, Hugo, a tradução assim, literal, em inglês, seria o quê? On Tree Hill. Tree Hill é o nome da cidade onde se passa a série. Então aí, isso aí vem de um dos episódios onde eles estão falando sobre essa questão de casa, porque eles estão naquela questão de sair da faculdade e tal. E aí a mãe de Lucas diz pra ele que só existe uma família, só existe uma casa, só existe uma Tree Hill. Uma Tree Hill. Caraca, arrepiei, velho. Do caramba. Agora, sobre o nome da série, eu tava pesquisando aí nos sites aí, e eu descobri que ela fez uma referência total a uma música. Sim, de uma U2, né? Que o criador da série, que é Mark Schwann. Acho que é Mark Schwann assim que se fala. O criador da série se inspirou nessa música de U2 pra nomear essa série, que assim, ela se baseia numa história de uma galerinha. Sim. Na verdade, One Tree Hill, ela conta a história de algumas pessoas. Então, ela é uma série interessante porque ela não tem assim um período específico. Então, por exemplo, ela não é a história de uns adolescentes. Ela é a história de uma galerinha que começa adolescente, mas ela acompanha a vida dessa galera até a vida adulta. É uma série bem bacana. Agora, apesar de tudo isso, eu tava vendo também que ela foi uma série que ela teve uma baixa audiência pro canal. Porque a gente sabe que TV, principalmente TV aberta, ela vive à base de audiência. A partir da 4ª temporada, ela foi para o canal DCW. O canal da primeira e terceira foi o canal UPN. Eu vi também que ela tem um número de fãs que são fãs muito fiéis, que inclusive lutaram para que ela permanecesse, lutaram pela última temporada. A nona temporada foi a temporada dos fãs. Temporada dos fãs. 13 episódios encomendados especialmente para os fãs. O último episódio, o produtor chegou a dizer que era uma declaração de amor pros fãs. Caraca, velho. Show de bola. Espero que alguns pensem assim também. Porque o criador de Dexter não pensou assim. Tudo bem. Mas vamos lá, vamos falar sobre algumas curiosidades dessa série On Tree Hill. Por exemplo, personagens marcantes. O personagem principal, que não foi até o final da série, saiu antes, é Lucas Scott. Que é um menino que é irmão de um outro personagem, que é Nathan Scott. Eles são irmãos, mas não sabem que são irmãos. Caraca. Um foi criado pelo pai, que era uma estrela lá da cidade do basquete universitário, e o outro foi criado pela mãe, que era uma menina pobre. Até que ela não queria que eles se conhecessem, porque ela achava que o pai ia fazer mal pra ele. Até que eles vão jogar no mesmo time de basquete. Caramba. Ele tem uma chance e faz um teste e passa no colégio particular que o irmão estuda. E o irmão é a estrela do time. E ele entra pra jogar na mesma série. Aí eles começam a ter vários desentendimentos. Eles têm nada em comum a princípio, exceto por serem irmãos. E não sabiam, né? Não sabiam que eram irmãos. Caramba. Pra piorar a situação, ele se apaixona pela líder da torcida, que é a namorada do irmão. Então é um começo bem conturbado. Caraca. O pai começa a fazer tudo pra ele não se meter na vida do filho, porque pra o pai, Nathan vai ser o jogador profissional de basquete que ele não conseguiu ser. E ele vê no irmão mais novo uma ameaça pra isso, porque os dois jogavam muito bem. Então aí a série começa meio que nesse drama, nessa crise familiar. E aí dentro dessa crise, tem, além desses dois personagens, tem Hayley, que é a melhor amiga de Nathan, e que não, a melhor amiga de Lucas, e que não quer que ele vá pra escola particular, porque ela acha que vai perder o amigo. Entendi. Tem Peyton, que é a líder de torcida, que é a namorada de um e se torna o amor do outro. E Brooke Davis, que com o passar da série vai se tornar o amor, meu amor. A personagem mais incrível que eu vi na série. Escuta aí, a namorada de Hugo. Que no começo é só a amiguinha de Peyton, mas que depois ela vai se tornar uma personagem incrível. Inclusive ela se torna a principal e vai até a 9ª temporada. É uma das poucas que vai até o fim. Agora uma coisa que eu acho interessante, né? Eu que sou amigo de Hugo, seguidor do Facebook, seguidor dos mandamentos, discípulo radical, eu vejo que o já postasse muitas frases de One Tree Hill. Sim. E eu fiquei pensando, pô, essa série deve ser uma série bem complexa, bem... É por aí ou ela é uma série simples, acessível? Não, é uma série simples.
No começo, inclusive, como eu falei, no começo era uma série bem adolescente, ela trata de questão de família, de paixão. E aí, é uma coisa que eu acho legal, ela vai acompanhando a vida. Então, por exemplo, quando eles vão chegando no terceiro ano, ela começa a abordar essa questão da crise por profissão, o que cada um vai ser. E aí depois ela começa a falar sobre o que cada profissão cada um seguiu. Então, por exemplo, Hayley, ela resolve ser cantora. E aí é o sonho dela, ela vira famosa. Mas aí começa a mostrar as crises lá no camarim, ela tá longe da família, tá longe do marido. Ela casa com o menino ainda no ensino médio, engravida. Putz. Então tem toda aquela crise do casamento, da gravidez no ensino médio. Aí Lucas vai ser escritor, aí o primeiro livro dele bomba e ele fica muito famoso, mas depois o outro livro dele ele não consegue mais escrever. E fica aquela pressão da editora para que ele escreva de novo. Então ela é uma série que ela mostra muitos conflitos da vida, ela trabalha realmente essa questão da vida. E ela começa no ensino médio já, Hugo? Sim. Começa no ensino médio e ela parte dando continuidade à vida Isso. deles. Faculdade, casamento, vida profissional. E eu vejo também que tem um lapso temporal que ela segue um pouco diferente. Ela tem de uma temporada para outra, não lembro exatamente qual é a temporada, mas sei que ela pula 4 anos, avança 4 anos de temporada para outra, né? Então ela acompanha esses conflitos até na maturidade. Sim. Os conflitos que antes eram conflitos de adolescentes passam a ser conflitos da vida adulta. Antes é o que fazer com aquela menininha, depois é o que fazer com esse emprego, com nossa casa, talvez. Sim. Seria por aí. Sim. Então assim, Hugo, se eu tivesse que definir assim, em poucos termos, por que essa série é boa, se ela é boa? Ela é a melhor porque, primeiro, ela traz pra gente, e é uma coisa que eu sempre questionei, se é a realidade que ela traz pra gente ou se ela confronta a gente com a realidade, mas ela traz muito essa questão da realidade. Ela consegue, a seu tempo, ser bem contemporânea, ela consegue abordar assuntos que estão rolando na época. Então, além disso tudo que eu falei, Dan Scott, que é o pai dos meninos, ele se candidata a prefeito, então ela fala um pouco sobre essa questão da política. Ela tem um dos episódios que aparece um maníaco que vai seguir ela, a Peyton, e aí fala sobre essa questão de até onde vale a pena se expor na internet, porque ela tem um canal que ela se grava o dia inteiro ao vivo e o maníaco começa a acompanhar ela e sabe da vida dela inteira. Então ela traz muitas... Maníaco, cuidado, viu? Eu tô... Ela traz muitos questionamentos sobre a questão da vida mesmo, ela leva muita gente a pensar, mas como eu falei, ela não é uma coisa muito complicada, muito complexa, ela consegue prender a gente nisso. E ao mesmo tempo ela também não é aquela coisa muito bestinha, muito sem noção. Ela traz coisas interessantes, ela sempre, quase sempre, traz pensamentos durante a série. Ela traz músicas que vão permear o episódio. Então ela consegue ao mesmo tempo abordar assuntos que podiam parecer ser chatos, mas que com o formato da série se tornam bem legais. É uma série bem tranquila de você assistir, você pode pegar uma maratona aí. Você que tem aí mais ou menos 5 dias, 11 horas e 36 minutos livres, pode fazer uma maratona seguida, porque são apenas 187 episódios que ao longo de 9 temporadas permearam, acompanharam toda essa história dos Scotts e de tantos outros personagens marcantes, da boizinha que Hugo se apaixonou. Brooke Davis. Ó, Brooke Davis, você tá assistindo agora? A atriz Brooke Davis, saiba disso. Hugo já sofreu muito por você e assim, fica aí um beijão, um recadinho pra você. Bom, e o engraçado é que Lucas, Scott e Peyton, eles eram os personagens principais, então meio que a gente sabia que eles iam terminar juntos. Só que tem um momento da série que Lucas se apaixona por Brooke, que é a melhor amiga dela. Inclusive acaba o namoro pra ficar com Brooke. E era aquela coisa eu sabia que ele ia voltar pra Peyton, mas eu ficava o tempo inteiro, que idiota, ele devia ficar com Brooke. Brooke é muito melhor. Mas ele voltou... Não, diga. Não diga. Diga não. Bom, pessoal, isso foi um pouquinho sobre esse seriado tão marcante para tantas pessoas, talvez não dessa década, talvez não nesses últimos anos, mas dos anos anteriores, alguns anos atrás, que acompanharam o mundo dos seriados, com certeza se depararam com essa série. Alguns se depararam e se prenderam a ela, outros nem tanto, mas sem dúvida nenhuma uma série que tem uma relevância muito grande para todo mundo, né, Hugo? Sim. Porque, pelo que eu vejo, a gente pode resumir nela como uma história de vidas, e de vidas como eu, como você que está assistindo, que tem ganhos, tem perdas, tem dilemas, tem escolhas, tem amores, tem desamores, Sim. Né? Enfim. E era uma série muito fora do convencional. Então, por exemplo, a princípio você pode, assim, no primeiro capítulo, achar que Lucas vai ser o mocinho e Nathan o vilão da série. Mas com o passar da série eles se tornam melhores amigos e depois eles brigam e você não sabe no final se eles vão terminar como amigos ou se eles vão brigar de novo. E aí Nathan se apaixona por uma das melhores amigas de Lucas e fica todo aquele rolo doido. Você não sabe se Lucas vai terminar com o Brooke ou se ele vai terminar com o Peyton ou com nenhuma das duas. Isso é bom. Ela é muito... E assim, em cada coisa ela vai dizendo isso. Então, por exemplo, vai ter cenas que eles estão jogando um jogo importante
e que geralmente o time do mocinho sempre ganha. E em One Tree Hill não é bem assim, não. Então vai ter cena que você fica lá, por que isso aconteceu? Mas é bem legal, porque ela traz um pouquinho dessa coisa da realidade mesmo. Não é um filmezinho que no final vai dar tudo certo, não. E se você assiste Malhação, se você assiste as novelas da Globo, é bem diferente, outro formato. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer estar com o Hugo aqui. Cara, valeu por estar aqui hoje. Véio. E um forte abraço pra vocês, continuem acompanhando, vejam os outros vídeos do nosso canal. E esse é o Take 7, o take perfeito pra você. Valeu!